Bom dia, pessoal. Hoje vamos fazer um acordar um pouco diferente. Vamos fazer um acordar hoje. Eu vou estar aqui conduzindo. O Cícero, ele está fazendo uma viagem com os pais, né? E aí ele vai estar um pouco mais difícil dele participar. Então eu combinei com ele que eu estaria fazendo essa live aqui. Eu vou procurar trazer para vocês alguns pensamentos, né? Algumas reflexões que geralmente elas ocorrem um pouquinho antes da live, ou às vezes nem tanto, às vezes acontece na hora mesmo, né? Essa é o nosso acordar número 46. E lembrando para vocês que depois a gente vai deixar gravado também, assim como também a gente vai deixar, vai colocar o resumo da live, tá bom? Então vamos começar. Eu desejo para o Cícero uma boa viagem, ele está acompanhando aqui ao vivo, né? E espero que chegue lá ao seu destino, corra tudo bem. Hoje eu acordei pela manhã e eu estava fazendo a leitura aqui do devocional, e o interessante é que ele estava fazendo uma análise sobre a relação entre espiritualidade e o materialismo, né? Muitas vezes nós pensamos que um é o oposto do outro, mas na verdade um complementa o outro. Eu já vinha pensando algumas coisas a respeito disso e depois, lendo o texto, abriu um pouquinho mais a minha mente em relação a essa questão. Porque o que acontece? Temos uma crença, né, de que quando eu sou uma pessoa mais espiritualizada, eu tenho que, de certa forma, relegar as questões materiais. Mas quando eu sou uma pessoa muito materialista, eu acabo esquecendo das questões espirituais. E, na verdade, não é bem isso que acontece, né? Não é bem isso que deve acontecer. Porque, na verdade, uma coisa está complementando a outra. Eu acredito muito, né, de que nós somos seres compostos de energia, então, consequentemente, nós somos seres espirituais e que estamos vivendo uma experiência material. O que acontece? Nós precisamos da matéria para podermos desenvolver determinadas atividades, para poder fazer determinadas coisas, e nós podemos seguir o nosso processo evolutivo, porque afinal de contas, todos nós estamos aqui para crescer, para melhorar, para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores. E isso só acontece quando nós nos deparamos com determinadas situações onde nós temos que buscar toda aquela carga de conhecimento que nós vamos adquirindo com a vida e vamos colocando ela em prática, né? Porque o conhecimento sem a prática é só conhecimento, mas quando eu ponho o conhecimento em prática, então eu estou sendo sábio, né? É a sabedoria, é você utilizar esse conhecimento no seu dia a dia, colocar ele em prática e você realmente provocar transformações. Então o que acontece? Uma pessoa que ela é muito focada só na parte da matéria, vamos dizer assim, e ela entende que ela precisa estar agindo o tempo inteiro, ela precisa estar atuando em todas as situações, né, que tudo depende do esforço dela, ela está muito voltada para uma condição que seria o estresse crônico, porque ela acaba entrando muito na situação de sobrevivência. Todos nós, né, como seres humanos, como seres racionais, dotados de um cérebro, que é um órgão extremamente complexo, todos nós possuímos um sistema de sobrevivência que é natural. Não é natural só nosso, mas é natural em todo ser vivo. E ele sempre nos coloca em movimento para nós nos mantermos vivos. Ou seja, qualquer situação de perigo, qualquer situação de risco que eu tiver, é instintivo, a gente não pensa nisso. Esse sistema ele se põe em movimento para poder perpetuar, né, a nossa vida. Então é um instinto de sobrevivência que todos nós temos. Esse instinto, obviamente, está muito relacionado ao estresse,
porque ele ativa determinados sistemas, né, determinadas conexões neuronais que vão produzir hormônios, que vão produzir substâncias que vão ajudar a reagir numa determinada situação. Porém, isso deve ser uma coisa momentânea, e isso é chamado de um estresse bom, ou seja, eu me deparo com uma situação, coloco esse sistema inconscientemente em funcionamento, ele me ajuda, eu consigo resolver essa situação e depois eu volto ao normal, eu fico numa situação mais tranquila. Mas quando eu entendo que eu preciso sempre estar atuando, sempre estar fazendo, sempre estar tentando controlar a situação, o que acontece é que esse sistema ele começa a atuar constantemente. E aí entra o sistema do estresse crônico, porque eu estou sempre nesse estado de ansiedade, tentando prever o futuro, que é uma forma de eu tentar controlar o futuro, e assim eu me sinto mais seguro. Eu estou vivendo numa forma em que eu tento, eu entendo que eu preciso fazer muito mais atividades, muito mais coisas para que eu possa conseguir aquele resultado que eu desejo, e consequentemente esse estresse crônico ele vai levando a um desgaste do organismo por conta dessas substâncias que não são substâncias benéficas se elas permanecem muito tempo no nosso organismo, e isso pode acabar gerando algumas doenças, algumas situações mais graves. Ao passo que, se eu entendo que eu sou uma pessoa, né, que na verdade eu sou um espírito e que eu estou vivendo uma situação material, eu entendo que nem tudo aquilo que eu vejo, nem tudo aquilo que eu sinto, nem tudo aquilo que eu tenho oportunidade de ouvir, sentir o cheiro, o gosto, ou seja, nem tudo aquilo que meus 5 sentidos conseguem captar é a realidade. Existe alguma coisa além disso. E quando eu entendo que existe alguma coisa além, e eu começo também a me preocupar com isso, eu começo a me colocar numa situação um pouco mais tranquila, um pouco mais, digamos assim, confortável, porque eu entendo que nem sempre as coisas vão acontecer de uma maneira racional, elas acontecem muitas vezes de uma maneira inconsciente, que o nosso sistema inconsciente, né, ele está atuando o tempo inteiro através das nossas emoções, né, trazendo a memória de situações que nós já vivemos e jogando essas situações, né, para que possamos, de certa forma, determinar o futuro. Então, quando nós começamos a entender que existem coisas que nós não enxergamos, que de certa forma elas estão atuando junto conosco, né? Isso é muito importante, elas atuam junto conosco, e aí obviamente não entrando no mérito de religiosidade, mas existem pessoas que têm uma determinada crença e que vão interpretar isso de uma determinada maneira, e está tudo certo. O importante é entender, ter essa consciência de que existe algo, que esse algo eu chamo de Deus, que está nos conduzindo, que está nos levando a tomar determinadas decisões ou a promover determinadas situações para que eu possa realmente resolver as coisas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais sensata. E aí que entra a questão da fé, que eu tenho fé de que as coisas muitas vezes, por mais que eu não esteja vendo, elas estão encaminhadas, elas estão seguindo da maneira como ela tem que ser, e tenho também a preocupação de manter sempre os melhores sentimentos, as melhores emoções comigo. Porque a partir desse momento em que eu procuro ter boas emoções, procuro ter bons sentimentos e que eu procuro ter fé, e a fé cientificamente é comprovado de que ela está relacionada a esses bons sentimentos, eu começo a encarar a forma de uma maneira diferente. Neurologicamente eu tenho um comportamento diferente, né? A neurociência explica que neurônios que eles atuam juntos, né, se fortalecem. Então eu começo a criar conexões diferentes, começo a criar condições mais propícias para que eu consiga realizar aquilo que eu quero. Então, partindo desse princípio, eu lembro que ontem eu estava conversando com uma pessoa pelo Instagram
muito pelo WhatsApp, e ela estava comentando comigo que estava passando por alguns momentos, algumas situações meio complicadas, porque estava fazendo uma transição de carreira e tudo mais. E eu comentei com ela, eu falei, pô, compara, né, esse momento que você está vivendo, em relação a, compara com uma estrada, né, uma viagem que eu estou fazendo. Ou seja, eu saio daqui, eu vou chegar num determinado destino, eu sei qual é o caminho que eu tenho que fazer, mas obviamente eu não estou vendo o destino. Eu muitas vezes enxergo uma montanha na frente, muitas vezes eu enxergo um vale, muitas vezes eu enxergo alguma coisa e eu não consigo ver o destino, mas eu sei que o destino existe, eu sei que o destino está lá e eu sei que eu vou chegar lá, porque eu tenho um direcionamento. Isso, de certa forma, é um ato de fé. Isso, de certa forma, é um ato de que eu confio, né, naquele caminho que está apontado e que vai me levar ao destino. Pode ter alguns percalços no meio do caminho, o pneu pode furar, tem que pegar talvez um atalho, um desvio, por conta de alguma coisa que vai acontecer, mas, de certa forma, eu vou chegar. Então, eu tenho essa fé. E, consequentemente, quando nós paramos para pensar e falo, poxa, se eu sou se eu tenho, né, obviamente, esse acompanhamento, esse poder, né, esse Deus me ajudando, me apoiando, Ele é o meu guia, Ele está mostrando o meu caminho, então eu preciso ter fé. E eu não preciso ter um sentimento negativo em relação a isso, porque esse sentimento negativo, que muitas vezes é decorrente de um pensamento, né, ou às vezes o pensamento é decorrente de um sentimento, como eu já falei algumas vezes, ambos caminham junto, vem de uma insegurança ou de uma necessidade do meu ego, né, de querer controlar a situação, ou até uma necessidade inconsciente de eu tentar manter a minha sobrevivência de alguma forma perante uma situação. Mas aí entra uma questão de que nem tudo aquilo que está acontecendo pode ser bom ou pode ser ruim, depende da forma como nós encaramos isso. Porque se eu entendo que de repente eu estou passando por um momento, mas esse momento lá na frente vai se revelar algo muito melhor, algo muito maior, então esse momento ele não é totalmente ruim. Mas se eu começo a entender que esse momento é um momento muito negativo, né, eu posso começar a gerar uma questão negativa. E quando eu me coloco nesse sentimento, nessa emoção negativa, eu tendo a ter outros comportamentos que vão me tirar daquele foco, que vão me tirar daquele objetivo. Então, é muito importante entender que, uma vez que nós estamos aqui, né, que nós temos uma jornada, que nós temos um crescimento, uma evolução, que obviamente nós estamos aqui por um motivo que todo mundo desconhece, né, até alguns têm muito nítido o seu propósito, né, e consequentemente acabam associando esse propósito a esse objetivo, a essa questão de crescimento, de evolução. Nós precisamos viver nesse mundo, ou seja, nós temos que ter a consciência de que existe algo maior, mas nós precisamos desse mundo realmente para poder concretizar esse algo maior. Isso vai me proporcionar as experiências que eu vivo, isso vai me proporcionar o crescimento que eu tenho que ter. Então é muito importante, né, entender que uma coisa não pode viver sem a outra, e nós precisamos transitar durante essa questão de ter a consciência de que existe algo maior que me conduz, assim como a consciência de que eu tenho que viver nessa realidade. E essa realidade, ela está aí para ser vivida, para ser superada, né? Eu não posso me deixar abater, não posso me deixar levar, porque afinal de contas tudo depende de eu encarar uma situação boa ou ruim, e isso vem das emoções que eu trago comigo, lá no meu inconsciente. Muitas vezes eu associo. Por isso que nós falamos muito aqui, né, em relação a ficar no momento presente, porque quando eu baseio o meu futuro naquilo que aconteceu no passado, eu estou gerando simultaneamente processos depressivos e processos de ansiedade. Então, quando eu fico no momento presente, quando eu estou focado aqui nesse momento presente, eu começo a viver, a interagir, né, com esta realidade, e começo a perceber a coisa de uma outra forma, que realmente não é porque no passado aconteceu alguma coisa ruim e no futuro vai acontecer, né? Então começa a ter uma visão um pouco diferente.
E quando nós falamos também da questão dos sentimentos, que eles que vão nos colocar no movimento, por isso que nós enfatizamos também a questão de você manter a gratidão. Porque a gratidão, eu costumo comparar ela quando conseguimos alguma coisa e nós temos aquele sentimento de que, nossa, se eu pudesse eu abraçava todo mundo, falava para todo mundo o quanto essas pessoas são importantes, elas são boas ou elas foram importantes na minha vida para mim poder chegar nesse objetivo. É uma alegria, é algo que vem de dentro de nós, que transborda e consequentemente, é esse sentimento que nós temos que procurar, é esse amor pela vida, é esse amor em poder ajudar os outros, poder contribuir de alguma forma, porque afinal de contas, todos nós estamos juntos, todos nós estamos conectados, todos nós fazemos parte de uma existência e um processo evolutivo. Ou como nós dizemos também em determinados locais, todos nós somos irmãos, né? Todos nós somos filhos do mesmo Deus. Por isso, importante, né, sempre começar o dia com um momento de gratidão, um momento de reflexão, uma pausa, né? Começar o dia na correria, às vezes é necessário, né? Tem dia que a gente já acorda e já engrena a quinta e vai embora, mas tem dia que, quando possível, sempre que possível, né? E depois com o tempo nós vamos vendo que isso é possível na maioria dos dias, é realmente começar o dia separando um momento para poder fazer essa conexão com algo maior, com esse divino, que vai dar essa clareza, que vai dar esse conhecimento e que vai nos ajudar a conduzir, né, os nossos passos, os nossos caminhos, ou seja, é o mapa, né? É o caminho, é aquele que vai traçar a trilha para nós chegarmos no nosso objetivo. Então, queria deixar essa reflexão aqui para vocês hoje, né? Mais uma vez desejar para o Cícero uma boa viagem aí, amanhã ele vai estar junto com a gente aqui, e amanhã estaremos no Despertar, no Acordar 47, onde o nosso objetivo acordar, né, para uma nova consciência, despertar para um modo de vida um pouco diferente. E eu desejo a todos vocês um excelente dia, um dia com muita paz, muita prosperidade, lembrando sempre de cultivar os momentos bons e os pensamentos bons, os sentimentos bons, para que tenhamos momentos bons, porque tudo começa no interior e se reflete no exterior. Não é o contrário. Infelizmente, a maioria das vezes nós pensamos que é de fora para dentro, mas tudo acontece de dentro para fora. Então fiquem com Deus, um beijo enorme no coração de vocês e um excelente dia.